paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2. Versículo 1, isso, Abacuque 2, 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho, é desleal um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta. Ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não se despertarão os que te hão de abalar, e não lhes servirá de despojo? Visto como despojastes muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. E para encerrar, irmãos, o versículo 20. Eu estou com a tradução diferente. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, nessa parte o profeta Abacuque, ele profetiza falando sobre como que os homens daquele tempo têm agido. Eles agiam com as suas finanças, com o que eles tinham, de forma violenta. Um explorava o outro. E não é assim, irmãos, que Deus quer que a gente haja. Deus quer que a gente haja com as nossas finanças, com sabedoria, com misericórdia e com disposição a ajudar o próximo e também a contribuir para a sua obra. E no versículo 20, irmãos, fala a posição do nosso Deus. Onde está o nosso Deus? O Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo trono. Diante dele, toda a terra está em silêncio. Toda a terra está longe do nosso Deus, a ponto de não poder interferir nos seus planos e nas suas ações. O nosso Deus é soberano e está no seu santo templo. Então, irmãos, as questões financeiras, Deus nos dá um mandamento para agir com sabedoria e com liberalidade na sua obra. E quando nós somos liberais na obra de Deus, ele nos abençoa. Deus nos abençoa não deixando faltar nada, e Deus nos abençoa com as próprias ofertas que nós entregamos na sua casa. Certa vez a gente estava numa igreja, irmãos, foi até no tempo da pandemia, e estava reformando o templo. E o pastor falou uma coisa que eu não esqueço. Ele disse o seguinte: olha, nós reformamos o templo, mas quem precisa de um templo reformado não é Deus, somos nós. Quem precisa de um banco para sentar, de um microfone para falar, de uma projeção para ler, não é Deus. Deus está no seu santo templo. Quem precisa dessas coisas somos nós mesmos. A oferta que nós damos para a glória de Deus. Mas quem é abençoado com a oferta somos nós mesmos. Então sejamos liberais, irmãos, contribuamos com alegria para o crescimento da obra. Isso glorifica a Deus, mas quem é abençoado com as coisas materiais somos nós, porque quem precisa disso somos nós. Deus não precisa de nada material, Ele é o dono do ouro e da prata,
mas nós agimos para a glória de Deus, para a evangelização, nós contribuímos, mas no final quem aproveita somos nós. Deus é tão bom que nós usufruímos da oferta que nós dedicamos a Ele. Então, se você veio preparado, é tempo oportuno para contribuir. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.